Muitos já enfrentaram os dilemas da juventude, as angústias da escolha entre duas pessoas. Isso também aconteceu na vida da pessoa do caso de hoje, que não conseguia decidir entre dois rapazes. Ela era jovem demais para entender o quão perigosos podem ser os triângulos amorosos. Infelizmente, a garota não teve tempo de perceber isso. Kylie Mandad era uma estudante de 19 anos do segundo ano da Universidade Trinity, localizada em San Antonio, Texas, Estados Unidos. Ela namorava um rapaz chamado Mark Varton, que na época dos eventos tinha 22 anos. Nesse período, a garota se viu diante de uma escolha difícil. Além desse jovem, ela ainda mantinha um relacionamento com seu ex, Jet Borne. Eles já tinham namorado antes, quando ela conheceu Mark. A garota demorou muito para decidir entre os dois rapazes. Em 29 de outubro de 2017, Kylie foi com Mark Varton a um festival de música que acontecia anualmente em San Antonio. Lá, o casal bebeu, fumou maconha e, em determinado momento, decidiram ter relações sexuais consensuais. Depois disso, a garota perdeu a consciência. Mark percebeu que ela não estava respirando e, rapidamente, a colocou no carro e a levou ao hospital mais próximo. No hospital, os médicos tentaram salvar Kylie usando várias técnicas e equipamentos, mas sem sucesso. Mais tarde, os médicos confirmaram a morte da jovem líder de torcida por causa dos ferimentos, que eram muitos. Quando a mãe da garota chegou ao hospital pela primeira vez e a viu, pensou que sua filha havia sido jogada de uma ponte ou que tinha pulado de um avião, pois o corpo estava completamente ferido. Quando levaram ao hospital, Kylie estava em estado grave. Os médicos realizaram respiração artificial pelo menos 7 vezes e conseguiram reanimar seu coração, mas, cada vez, ele parava novamente. Ela entrou em coma, e os médicos a conectaram a aparelhos de suporte vital. Eles lutaram pela vida dela durante 2 dias, mas depois ficou claro que o cérebro de Kylie estava morto. Os médicos tiveram que admitir aos pais que não havia chances de recuperação. Por essa razão, foi decidido desligar os aparelhos de ventilação mecânica. A família insistiu que era necessário cumprir o último desejo de Kylie, que seus órgãos fossem doados. A mãe e o padrasto estavam presentes no quarto e até o último momento não acreditaram no que estava acontecendo. Infelizmente, essa era a realidade. A jovem estudante morreu devido a um traumatismo craniano, conforme revelado pelos médicos legistas. Foram encontrados fraturas no crânio e nos ossos faciais, resultantes de golpes com objeto contundente. Além disso, a líder de torcida estava tão desfigurada que a família não acreditava que isso tivesse sido feito por um ser humano. Parecia mais que ela havia sido atacada por um monstro. Na época do ocorrido, Kylie tinha acabado de completar 19 anos. Ela estava no segundo ano de Relações Públicas. Kylie era uma jovem brilhante, popular e respeitada na comunidade feminina da universidade. Ela era líder de torcida, facilmente fazia amigos, era sociável e se encaixava em qualquer grupo. Todos se aproximavam dela. Segundo sua melhor amiga, Kylie não se interessava apenas pelos estudos. Ela queria construir sua vida pessoal e adorava se divertir. Logo após entrar na universidade, Kylie se apaixonou por seu primeiro namorado, Jet Borne. Ele foi seu primeiro e único grande amor, do qual ela não conseguia esquecer. Os dois jovens se conheceram ainda no primeiro ano. Jet era um atleta talentoso e, entre eles, os sentimentos surgiram imediatamente. Ela o chamava de sonho e tinha muito orgulho do relacionamento, mas, na opinião da mãe da vítima, era um amor típico de adolescentes, que enfrentava conflitos de vez em quando e cujas emoções oscilavam. Kylie queria, no futuro, formar uma família e ter filhos. No segundo ano, ela já tinha certeza de que Jet compartilhava desse desejo, mas parecia que ele era despreocupado e não pensava no futuro. Quando Kylie percebeu isso, decidiu seguir em frente. Nesse período, ela conheceu um novo rapaz, Mark Varton, que não estudava na Universidade Trinity, mas visitava seus amigos lá. Entre eles surgiu uma simpatia imediata e logo começaram a namorar, mas Kylie não havia rompido definitivamente com Jet. Assim, a jovem estava em um relacionamento com os dois ao mesmo tempo, e ambos sabiam disso. Parecia que ela havia criado uma espécie de competição para escolher o melhor entre eles. Ambos eram contra esse tipo de experiência e tentaram convencê-la a fazer uma escolha definitiva. No entanto, o conflito entre os jovens não foi resolvido a tempo. Apenas um mês após o surgimento do segundo namorado, Kylie foi levada ao hospital com ferimentos incompatíveis com a vida. Mark a levou por volta das 22h30 do dia 29 de outubro de 2017,
em seu carro. Enquanto os médicos lutavam pela vida dela, os policiais já haviam chegado ao local e conversavam com o jovem de 22 anos. Para isso, levarão-no para um lugar silencioso no hospital, o mais silencioso possível. Segundo Mark, o casal havia passado o fim de semana em um festival de música em San Antônio, onde consumiram álcool e fumaram maconha. Os policiais descobriram que esse era o comportamento habitual deles. Segundo Mark, por volta das 18 horas, eles deixaram o festival em seu Mercedes. Durante a viagem, o casal discutiu, pois Kylie confessou que ainda tinha sentimentos por seu ex, Jet. Mark aconselhou a romper de vez com Jet e a parar de falar com ele. Eventualmente, ele conseguiu acalmá-la e Kylie concordou em pensar sobre isso. Mais tarde, o casal parou perto de um posto de gasolina e tiveram relações íntimas. Mark relatou que foi sexo rude, ele a sufocava e dava tapas no rosto, mas, segundo ele, ela gostava. Kylie gostava de sensações fortes. Apesar das tentativas da polícia de identificar algum detalhe relevante, Mark insistiu que tudo foi consensual. Entretanto, naquela noite, algo deu errado. Mark relatou que, após o ato, eles conversaram por cerca de 5 minutos, e Kylie começou a reclamar de dor de cabeça. Ele não deu importância, achando que ela estava apenas sob o efeito das substâncias. Alguns segundos depois, ela perdeu a consciência e começou a emitir sons estranhos. Mas, mesmo nesse momento, Mark não se preocupou. Ele decidiu levá-la para seu apartamento em Houston, acreditando que ela apenas havia adormecido. Em certo momento, Kylie parou de respirar. Isso finalmente despertou preocupação em Mark. Ele verificou o pulso e achou que não havia mais, que ela não respirava. Foi então que ele decidiu ir ao hospital. Os detetives que assumiram o caso tinham certeza de que o estado do corpo de Kylie indicava um ataque violento. Eles interrogaram Mark várias vezes, mas não encontraram nenhuma evidência clara contra ele. Uma única inconsistência era o local onde estavam estacionados. Inicialmente, Mark disse que estavam no posto de gasolina, mas depois afirmou que estavam em um estacionamento deserto atrás do posto. No entanto, essa mudança de local não implicava diretamente em algo conclusivo. Mark não confessou o crime, e não havia provas suficientes contra ele, então ele foi liberado. No entanto, continuou como principal suspeito, já que a história dele parecia implausível. A situação mudou radicalmente apenas 3 meses depois, quando foi divulgado o laudo completo da autópsia. Segundo o especialista, Kylie morreu devido a trauma na cabeça e no rosto, o que levou à reclassificação do caso como homicídio. Com base nisso, Mark foi preso em 28 de fevereiro de 2018 e acusado de sequestro, homicídio e estupro. No entanto, ele não se declarou culpado e foi libertado sob fiança enquanto aguardava julgamento. Parecia que seria um caso simples, já que era óbvio com quem a vítima estava antes de sua morte. Mas, quanto mais a polícia investigava, mais fundo se tornavam as análises sobre o suspeito e as circunstâncias da vida de Kylie. Todo esse contexto revelou uma série de erros trágicos que a levaram à morte. A família de Mark contratou um advogado imediatamente para defendê-lo. Eles acreditavam que ele era inocente e injustamente acusado. O defensor alegava que tais acusações eram resultado da negligência da polícia. Segundo o advogado, Mark não tinha envolvimento na agressão, e as lesões poderiam ser explicadas por uma queda no festival de música ou pelos procedimentos médicos para salvar sua vida. O trabalho da polícia foi significativamente prejudicado pela falta de testemunhas. Apesar de ter ocorrido em um evento grande, ninguém se apresentou para testemunhar o que havia acontecido. O advogado do principal suspeito acreditava que ele não poderia ter matado a garota, pois o comportamento do rapaz, no geral, não se encaixava no perfil de um criminoso. Em vez de tentar esconder o ocorrido ou se livrar do corpo, Mark levou a vítima imediatamente ao hospital para obter ajuda. Obviamente, a defesa procurava criar uma imagem o mais positiva possível de seu cliente. Infelizmente para a acusação, o suspeito contava com um advogado muito experiente. Apenas em dezembro de 2019, 2 anos após o ocorrido, Mark foi levado a julgamento pelo assassinato de Kylie. Segundo a acusação, em 29 de outubro de 2017, o réu forçou a estudante a entrar em seu carro, sequestrando-a do festival de música. O jovem a levou até um estacionamento isolado atrás de um posto de gasolina. Lá, Mark se enfureceu por ciúmes de outro rapaz, a estuprou e espancou até que ela tivesse uma hemorragia cerebral com consequências irreversíveis. Quando a vítima parou de dar sinais de vida, o jovem ficou assustado e tentou corrigir o que havia feito, levando-a ao hospital.
Ele esperava que conseguissem salvar a garota e, por isso, procurou ajuda médica. Segundo o advogado, a versão da acusação era errônea, desde o sequestro até as agressões. A acusação realmente não tinha nenhuma testemunha que pudesse confirmar essas suposições de que a garota foi forçada a entrar no carro e levada do festival. A defesa alegava que os esforços dos médicos para salvar Kylie poderiam ter causado hematomas e outras lesões em seu corpo. Sabia-se que os médicos tentaram ajudar pelo menos 7 vezes antes de perceberem que todos os esforços eram inúteis. Infelizmente, a única pessoa que poderia confirmar ou refutar a versão do réu estava morta. Embora a versão de que as lesões foram causadas pelo atendimento médico soasse absurda, a acusação precisava descartar qualquer versão improvável sobre os ferimentos. Para isso, precisavam de testemunhas que pudessem reconstituir alguma parte dos eventos daquela fatídica noite. Em primeiro lugar, os investigadores entrevistaram os paramédicos que estavam de plantão na ambulância que socorreu a estudante. O veículo estava estacionado perto do hospital, aguardando uma chamada, quando um carro freou bruscamente atrás deles, chamando sua atenção. Os paramédicos viram um jovem acenando e pedindo ajuda. Era Mark Varton. Ele mostrou a vítima aos paramédicos e disse que ela havia parado de respirar e precisava de ajuda. Quando os paramédicos olharam dentro do carro de Mark, ficaram ainda mais desconfiados. Lá estava Kylie, deitada no banco do passageiro, sem roupas. Suas calças e camiseta estavam no chão, aos seus pés. Ela estava inconsciente, e seu corpo estava coberto de hematomas, inclusive na parte interna das coxas. Imediatamente, os paramédicos começaram a realizar respiração artificial e massagem cardíaca. Os depoimentos dos paramédicos ajudaram a expor a mentira do acusado, que alegava que os hematomas foram causados pelas ações dos socorristas. Afinal, quando ele a levou ao hospital, Kylie já tinha hematomas pelo corpo, o que tornava essa versão altamente improvável desde o início. Mark também havia dito aos médicos que Kylie havia sofrido uma overdose. Ele confessou que, durante o fim de semana, os dois consumiram muitas substâncias e beberam álcool. No entanto, durante o exame, não foram encontrados sintomas de overdose ou intoxicação. Durante o atendimento, foram tiradas várias fotos de Kylie, e algumas pessoas perceberam que as mãos de Mark estavam machucadas, como se ele tivesse brigado por muito tempo antes de ir ao hospital. Mark Varton era um rapaz muito musculoso, e muitos de seus amigos e familiares admitiram que ele treinava muito e usava esteroides. Mas nos 2 anos que passou sob vigilância enquanto aguardava o julgamento, o jovem emagreceu muito e já não se parecia consigo mesmo. Os esteroides eram conhecidos por causar agressividade e perda de controle, o que muitas vezes levava a ataques ou comportamentos provocativos. Assim, Kylie poderia facilmente ter provocado a ira do namorado com uma palavra descuidada. Inicialmente, Mark cooperou com a investigação, permitindo até que os detetives revistassem o carro sem o mandado. No veículo, encontraram uma arma e algumas substâncias. A defesa usou esse fato como argumento a favor do cliente, alegando que alguém culpado de um crime não colaboraria tão ativamente com a investigação. No entanto, a acusação se manteve firme. O promotor estava convencido de que Mark havia espancado Kylie até a morte, o que explicava os hematomas pelo corpo dela. As fotos tiradas no hospital registraram diversas lesões no momento da internação, e o pessoal médico confirmou que todos esses sinais já estavam presentes quando ela chegou. Com isso, a alegação de sexo consensual se tornou pouco convincente, ainda mais considerando indícios de violência. A acusação rapidamente percebeu que a cooperação de Mark era uma tentativa de desviar a suspeita sobre si. Já a defesa insistia que os procedimentos de reanimação poderiam ter causado lesões semelhantes. Os médicos não negavam a possibilidade de pequenos hematomas, mas afirmavam que, no momento da internação, não havia lesões que pudessem levar à morte. Além disso, hematomas menores não poderiam ter causado uma grave lesão crânioencefálica, que não poderia ter sido provocada pelo atendimento médico. Kylie morreu pelas mãos do namorado, e para confirmar isso, a acusação decidiu detalhar o relacionamento conturbado entre Mark e Kylie. Segundo o depoimento de uma amiga da vítima, pouco antes da trágica morte, ela testemunhou um incidente assustador. Mark, ciumento, não queria deixar Kylie ir a uma festa, mas ela desobedeceu e foi com uma amiga. O jovem ficou furioso. Ele agarrou e a jogou contra a parede com força, ameaçando quebrar o rosto dela se ela fizesse isso de novo, e disse que a machucaria se ela estivesse com outro rapaz. Kylie não teve ferimentos visíveis e não fez uma denúncia, mas a amiga achou o comportamento de Mark doentio e tentou convencê-la disso. No entanto, Kylie reagiu com calma,
o que levou a amiga a acreditar que esse comportamento era normal para Mark, e aquele foi apenas um dos incidentes. Houve vários relatos sobre o comportamento agressivo de Mark de diferentes pessoas, mas também havia contradições que o advogado utilizou habilmente. As ex-namoradas do acusado disseram que ele não era tão agressivo, mas havia um detalhe importante: elas se relacionaram com ele antes de ele começar a usar esteroides. Conhecidos e amigos do rapaz afirmaram que ele realmente se tornou mais impulsivo e agressivo depois de começar a usar os esteroides, se envolvendo em conflitos e, às vezes, até provocando-os. Isso não tinha sido observado antes em Mark, mas tudo mudou na fatídica viagem ao festival de música. Em um dos conflitos que teve com Kylie, os vizinhos chegaram a chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, Mark insistiu que eles não poderiam revistar o quarto da namorada, no qual ele estava. Na verdade, ele não era o proprietário, e Kylie não estava lá no momento. Os detetives suspeitaram que ela não tinha deixado o apartamento por vontade própria, mas ela voltou e o conflito foi rapidamente abafado. No entanto, o estado do apartamento de Kylie era preocupante. A porta da varanda estava quebrada, os móveis estavam espalhados e quebrados, o notebook estava destruído, e as roupas estavam penduradas nas árvores fora do prédio. Mark, em um acesso de raiva, havia destruído tudo isso, o que resultou em sua proibição de entrar no campus. Após esse incidente, Kylie rompeu com ele e parou de atender suas ligações, mas depois voltaram a ficar juntos. A promotoria mostrou no tribunal as mensagens trocadas pelo casal. Ficou claro que Mark tinha muita dificuldade em lidar com a possibilidade do término. Em uma das mensagens, havia uma foto preocupante, Mark com uma arma na boca, ameaçando se matar se Kylie não retornasse sua ligação. Era uma tentativa de manipular a garota. Assim, Kylie acabou presa em um triângulo amoroso e perigoso. Ela já havia dito ao ex-namorado Jet que reconhecia o erro e queria voltar com ele. No entanto, após receber aquela foto, temeu que Mark realmente se machucasse, o que permitiu ao rapaz manipular sua vítima. A própria Kylie admitiu várias vezes que estava apaixonada pelos dois rapazes e não conseguia fazer uma escolha, principalmente por causa do comportamento agressivo de Mark. Ela decidiu parar de se comunicar com ele, mas ele pressionava e a mantinha presa a ele por todos os meios possíveis. Infelizmente, isso funcionou por um tempo. Em outubro de 2017, durante um festival de música, ela disse a Jet que iria terminar com Mark. Antes de terminar, ela foi ao festival com ele, pois estava preocupada que namorado instável perdesse o controle sozinho novamente, mas ela não tinha medo dele, pois havia muitas pessoas no local, o que criava uma ilusão de segurança. Antes do evento musical, Mark passou para buscar um amigo em seu carro, e todos os três seguiram para o festival. No entanto, pararam perto do local, longe dos olhares dos outros, e todos fumaram maconha. Chegando ao festival, continuaram fumando e consumindo álcool. De acordo com uma testemunha que estava com o casal no evento, em algum momento, ocorreu mais um conflito entre Mark e Kylie, e ela não aguentou mais, dizendo que estava terminando com ele. Após isso, Mark a levou até seu carro, e, segundo o amigo, parecia que ele estava levando à força. Naquela noite, Kylie não voltou para seu alojamento. Sua amiga imediatamente suspeitou que algo estava errado e que só poderia estar relacionado a Mark, o que mais tarde se confirmou. No entanto, naquele momento, elas ainda não sabiam que Kylie estava no hospital e que os médicos estavam lutando por sua vida. Quando as amigas entraram em contato com Mark, ele mentiu, dizendo que Kylie apenas tinha adormecido e não podia falar no momento, sem contar a verdade de que a vida dela estava por um fio. No tribunal, o primeiro namorado de Kylie, Jet, também testemunhou. Segundo ele estava no festival e viu o conflito com Mark, mas não interferiu, pois Kylie havia pedido para que ele não fizesse isso. Ela estava determinada a terminar a relação e não queria causar mais problemas. Kylie acreditava que conseguiria convencer o manipulador a deixá-la em paz. Depois que ele não conseguiu encontrar Kylie, assim como os outros amigos, Jet começou a procurá-la ativamente no alojamento onde ela morava durante os estudos. Não havia nenhum vestígio dela. Apenas mais tarde, os estudantes souberam que Kylie havia morrido no hospital por complicações decorrentes dos traumatismos cranianos. No tribunal, Jet Beer se tornou a principal testemunha da acusação. Apenas graças ao seu depoimento, a acusação teve motivos para acusar Mark de estupro, sequestro e assassinato. No entanto, o advogado de defesa agiu de forma profissional, tentando de todas as maneiras limpar a imagem de seu cliente e pegando Jet em contradições. Ficou claro que a principal testemunha não viu com seus próprios olhos Mark forçando Kylie a entrar no carro,
embora inicialmente afirmasse ter visto Mark arrastando à força. Isso foi revelado quando ele foi questionado por que não parou Mark e ajudou Kylie, se ele tinha visto tudo de fato. Na verdade, Kylie e Mark já haviam saído de seu campo de visão. Jet não testemunhou esse momento pessoalmente, mas ouviu de conhecidos, embora não soubesse dizer de quem. Isso levou a suspeitar que o jovem estava mentindo e prejudicou seriamente a estratégia da acusação. A principal testemunha agora parecia uma pessoa pouco confiável aos olhos do júri, o que abalou significativamente a confiança em seu depoimento. Além disso, no celular de Jet foram encontradas fotos de substâncias proibidas, contatos suspeitos e mensagens que levaram a ser suspeito de envolvimento com drogas. Foi descoberto que ele estava em liberdade condicional e era um distribuidor conhecido em San Antônio. Após um intenso interrogatório cruzado, Jet começou a se recusar a responder às perguntas do advogado de Mark. Claro, o jovem estava exercendo seu direito, mas as ações habilidosas da defesa o colocaram em uma posição desconfortável. Isso parecia estranho, considerando que a acusação prometeu imunidade em troca de seu depoimento. Jet não tinha motivos para temer, a menos que estivesse envolvido em algo obscuro e não quisesse se incriminar. A situação no tribunal se intensificou. O advogado de Mark conseguiu descobrir que Jet havia tido problemas com a lei pouco antes do incidente. Ele já havia sido expulso da universidade por assediar uma estudante que denunciou o caso à polícia. O conflito foi pequeno e acabou abafado, mas Jet acabou se retirando voluntariamente da universidade. Especialistas independentes e outros peritos acreditavam que a lesão na cabeça que causou a hemorragia e a morte não estava presente quando Kylie chegou ao hospital. Eles supunham que Kylie poderia ter sofrido lesão mais tarde, devido a uma queda acidental, mas isso não explicava os eventos no hospital, pois foi justamente o trauma craniano que a levou ao hospital. Uma alegação da defesa era que os hematomas em todo o corpo poderiam ter sido causados pelo preparo para doação de órgãos, algo que Kylie queria em vida. Tudo isso parecia absurdo, especialmente considerando que as mãos do réu estavam vermelhas, como se ele tivesse lutado. Com base nas informações sobre os ferimentos de Kylie, foi criada uma modelagem 3D e, com atores semelhantes e o mesmo carro, uma reconstrução dos eventos foi feita. Assim, a acusação tentou provar que a morte foi de natureza violenta. A análise toxicológica mostrou que havia uma alta concentração de substâncias que aumentam a pressão arterial no sangue de Kylie, o que aumenta o risco de hemorragias internas e ruptura de vasos. Os médicos da defesa confirmaram que, dadas todas as circunstâncias, até mesmo um trauma relativamente leve na cabeça poderia ter levado a uma grave hemorragia. No entanto, a acusação insistia que aquilo havia sido assassinato. O principal argumento foi o trauma craniano, que não poderia ter sido causado pelo uso de substâncias proibidas. A audiência foi tensa, e o júri se retirou para deliberar. Poucas horas depois, a defesa recebeu uma ligação surpreendente, uma testemunha inesperada, que afirmou ter visto o estado em que Kylie chegou ao centro médico. Era um funcionário da recepção que trabalhava naquela noite trágica. Esse indivíduo estava convencido de que, quando Kylie chegou, não havia hematomas em seu corpo. Ele acreditava que os hematomas poderiam ter sido causados por hemorragia interna devido a longas paradas cardíacas e pelo preparo para doação de órgãos. Caso essas palavras fossem confirmadas, isso poderia inocentar completamente Mark Varton. No entanto, segundo o juiz, já não era possível convocar uma nova testemunha. O júri deliberou por 10 horas em 2 dias, mas não conseguiu chegar a uma decisão. Eles não puderam satisfazer o desejo de justiça da família da vítima, pois não chegaram a um consenso sobre o ocorrido. Como resultado, o tribunal foi obrigado a declarar o julgamento nulo e realizar uma nova audiência. Apesar disso, ambas as partes declararam que continuariam lutando por justiça. Os advogados de defesa planejaram revisar o caso, especialmente devido à mentira de Jet e à nova testemunha que havia surgido. Ao mesmo tempo, os pais da vítima continuaram afirmando que não tinham dúvidas da culpa de Mark. De fato, a promotoria apresentou uma nova acusação contra Mark Varton, e em junho de 2023 um novo julgamento foi realizado. Desta vez, foi a portas fechadas, sem a presença da mídia, de modo que muitos detalhes permanecem desconhecidos. Inicialmente, em 2017, o jovem poderia ter sido condenado à prisão perpétua se a acusação de homicídio fosse comprovada. Durante o novo julgamento, a gravidade da acusação foi reduzida para agressão com agravantes. A acusação chamou uma nova testemunha, um especialista em violência doméstica, que explicou ao júri que Mark era um agressor típico, que tentava isolar Kylie, tinha ciúmes extremos e a manipulava, e, no final, perdeu o controle e agiu com violência.
Segundo o especialista, uma garota de 19 anos, por sua juventude, não tinha ideia de com quem estava lidando e em que situação perigosa estava. Mais uma vez, no tribunal, houve uma discussão sobre como Kylie sofreu os ferimentos. A defesa não conseguiu apresentar a nova testemunha importante. No final, a acusação foi mais convincente. Apesar disso, o jovem negou as acusações. No entanto, a promotoria conseguiu convencer o júri de que ele estava envolvido na morte de Kylie Mandadi. Ele foi considerado culpado e condenado à pena máxima de 20 anos de prisão.